Oi pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo é de Faça Você Mesma. Eu vou ensinar pra vocês como fazer um porta-anéis. É este porta-anéis aqui. Ele é super legal, é bem simples, muito fácil e barato de fazer. Algumas das coisas que eu vou estar mostrando pode até ser que vocês já tenham em casa, então vale a pena conferir. Bom pessoal, então o material necessário eu vou mostrar pra vocês agora. São coisas que de repente vocês possam até ter em casa e que se precisar comprar não vai ficar caro. Pra quem conhece, aqui em São Paulo, existe no bairro do Tatuapé uma loja chamada Palácio das Bonecas, que é uma loja de artesanato. Foi lá que eu encontrei alguns desses materiais, que vocês também podem encontrar. Além de barato, é uma loja especialmente para isso. Então, caso vocês não seja acessível para vocês irem até essa loja, existem outras, obviamente. Busquem por lojas de artesanato que vocês encontram por estes produtos bem baratinhos. Eu escolhi essa caixinha aqui de madeira. Ela é simples, mas eu gostei desses detalhes. Isso é bem opcional, vocês podem escolher uma de repente mais comprida, não sei, com detalhes diferentes. Mas eu gostei dessa, quadradinha mesmo e bem simples. Para colorir, eu escolhi uma tinta branca mesmo. Essa tinta aqui, tinta para artesanato PVA. Ela é tinta para madeira, MDF. E então tem que ser uma tinta específica. Caso vocês tenham dúvida, consultem alguma pessoa na loja que possa estar ajudando vocês a escolher uma tinta adequada. Fica legal também alguns tons pastel, como um azul clarinho, um verde água. Aí no caso vocês vão ter que misturar, colocar a branca primeiro. Por isso é legal ter um auxílio de um vendedor da loja, caso vocês escolham outro tom. Nesta mesma loja, eu escolhi este paninho aqui, que vai ser o paninho que eu vou estar cobrindo. Este paninho tem que ter um tamanho legal. De preferência, deixe ele no tamanho, compre num tamanho legal, nem muito pequeno, nem muito grande. Durex é opcional, apenas para dar uma ajuda aqui. Vocês podem estar usando esse material. Um pincel, uma tesoura e tecido. No caso do tecido, ele pode ser substituído por outro material. Outra opção muito fácil, muito barata, é o feltro. Eu não usei o feltro porque eu tinha muito tecido aqui em casa, então eu fiz esses rolinhos com o tecido. Acredito que o feltro deva custar cerca de R$3 e também é encontrado em lojas de artesanato, ou então até na 25 de março. Vocês podem comprar aquelas folhinhas de feltro, que vai ser muito mais prático de usar do que o próprio tecido. Porém, se você tiver bastante tecido em casa, é uma opção legal e que vai funcionar, apesar de ser um pouco mais trabalhoso. O tecido que eu tinha aqui em casa foi um tecido perfeito, porque ele é bem grosso, ele não é muito mole, então ele ficou com um acabamento muito bom, ele segura bem, fica bem firme para poder prender os anéis. Por isso, se você optar por um tecido, escolha por um tecido bem grossinho. Para fazer estes rolinhos aqui, é bem simples. Você vai escolher um pedaço de tecido de sua preferência e vai cortar. Apenas medir o tamanho da caixinha aqui, para poder cortar na mesma largura. Caso opte por usar um tecido, certifique-se de que ele é bem grandão, ele tem que ser bem comprido por causa do rolinho, senão o rolinho pode ficar muito fininho e pode não segurar os anéis. No caso, a minha caixinha, ela é bem comprida. Se a sua caixinha for mais menorzinha assim, talvez o tecido não precise ficar tão grosso quanto estes daqui que eu precisei fazer. Como eu não tinha um tecido que seja muito comprido, eu cortei vários pedaços de tecido deste mesmo tamanho e enrolei eles juntos. E aí, basta ver
ver qual que é a grossura necessária e ir colocando um do ladinho do outro. Após medir e ver que deu tudo certo, é só colocar para ver quantos irão precisar, quantos pedaços irão precisar. No meu caso, 6 rolinhos já foram suficiente. Caso você opte pelo feltro, apenas uma folhinha vai ser o suficiente para fazer um rolinho desses. Não vai precisar juntar um monte de folhinha. Pela espessura do feltro, já vai ficar perfeito o tamanho do rolinho. Então não vai precisar ficar juntando um monte, só vai precisar cortar do tamanho da caixinha mesmo. O durex pode servir de auxílio para você prender os rolinhos, para que eles não fiquem abrindo no meio do processo e você tenha que enrolar tudo de novo. Então, só prender assim para eles não soltarem. Após cortar todos os rolinhos do tamanho certinho da caixinha, medir, ver se a espessura deles já estão certinhas, todas iguais, e ver que encaixou direitinho aqui na caixinha, eu vou começar a pintar. Eu vou utilizar 2 mãos de tinta branca. Essa tinta seca muito rápido, então logo eu já vou passar a segunda mão para passar para o próximo passo. Agora eu peguei aqui aquele pano que eu vou usar para poder cobrir os rolinhos, então eu peguei ele aqui e vou cortar na medida necessária. Eu tô cortando um pouquinho maior do que a largura daqui, para não correr o risco de ficar faltando pano. Então eu vou cortar um pouquinho maior e se precisar eu corto um pouquinho mais. Eu estou apenas usando um lápis branco para poder marcar aonde que é a largura que eu preciso cortar no meu paninho. Meu porta-anéis está pronto. Agora eu só vou precisar encaixar tudo no lugar. Para fazer isso, eu vou colocar aqui o tecido que eu escolhi estampado com o lado da estampa virada para baixo. Então aqui é apenas o lado liso, que eu não quero que apareça por dentro da caixa. Feito isso, vou encaixar os rolinhos. O último passo do processo é cobrir. Vou jogar o pano aqui por cima e encaixando o tecido para dentro desses rolinhos, para ficar com essa entradinha para colocar os anéis. No caso aqui, eu vou precisar cortar mais cerca de meio centímetro, pouquinha coisa, porque sobrou o tecido aqui no cantinho e dá uma queimada nesse tecido, porque eu vi agora que ele está desfiando. Então, se o tecido ficar desfiando desse jeito, precisa queimar essas pontinhas para ele parar de desfiar. Fora esses ajustes que eu vou precisar fazer, é basicamente isso. O meu porta-anéis está pronto e aí é só encaixar os anéis aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de colocar um gostei, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.